Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos juntos, Pai, conectados uns aos outros, conectados, ó Deus, com o Teu coração, com o Teu projeto, com o Teu propósito. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão. Eu sei, ó Deus, por trás de cada pessoa que está aqui, Senhor, tem uma grande multidão, Senhor, de pessoas, ó Deus, que já estão sendo influenciadas e aqueles que ainda vão chegar, vão ser influenciados, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui. Nós abençoamos a vida de cada um, abençoamos, ó Deus, essa geração de discípulos, essa geração de líderes, ó Pai, que o Senhor tem levantado nesses dias. Senhor, homens, mulheres, ó Pai, jovens, Senhor, com o coração totalmente voltado para o Teu, com o coração, Senhor, inflamado, ó Deus, de amor, ó Deus, de amor por Ti, de amor, ó Deus, pela Tua obra, ó Deus, de amor pela Tua igreja, Pai, Senhor, de paixão, Senhor, ó Deus, pela Tua volta, por preparar o caminho, Senhor, para, ó Deus, o Teu reino que venha, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado entre nós, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, fervorosos no Espírito, Pai, dispostos, ó Senhor, a se entregarem, dispostos, ó Senhor, a dar de si, dispostos, Senhor, a viver e, se necessário for, morrer, ó Pai, para que o Teu reino venha, para que a Tua obra seja feita nessa terra. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos nos assentar. Os irmãos que estão mais para trás da mesa de som, se quiserem vir mais para frente, são muito bem-vindos. Glória a Jesus. Eu quero mencionar aqui a alegria, né, de ter conosco os nossos queridos irmãos de Santana de Parnaíba, Pastor de Santana de Parnaíba, junto com os pastores lá, Neto e Carla. Sejam muito, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão com a gente aqui sempre, né, também da nossa igreja no Imperial e no Portal também, líderes poderosos que Deus está levantando lá, são todos muito, muito bem-vindos nesse nosso Tadel. Glória a Jesus. Antes de entrar aqui na palavra, só alguns avisos bem importantes, alguns lembretes, na verdade. Esse mês agora de março, nós teremos, os irmãos sabem disso, o nosso Expresso 2. Então, o Expresso 2 digamos que é a última chamada para quem vai liderar a Casa de Paz, né, a preparação para liderar a Casa de Paz, e vai ser dia 25 de março. Então é super importante os irmãos estarem ligados e conectados aí na agenda, porque essas programações, elas têm uma razão de ser, né? É todo um quebra-cabeça e cada peça é importante, porque nós estamos sonhando, ainda nesse primeiro, obrigado Júnior, nesse primeiro semestre, nós estamos, assim, com muita expectativa com o lançamento das nossas casas de paz, que vai ser algo estrondoso, algo maravilhoso. Nós vamos ver um avanço muito grande da igreja em torno desse projeto aí, Casa de Paz. E o Expresso 2, os irmãos já sabem disso, eu preciso só repetir aqui aquilo que vocês já sabem. O Expresso 2 é um requisito básico para quem vai liderar a Casa de Paz, porque a liderança da Casa de Paz precisa ser exercida ou feita por alguém que já está preparado para ser líder de life. E para ser líder de life, então, tem os passos do trilho de liderança, o trilho de líder de life, e um dos pontos é o Expresso 2. Então, dia 25, por favor, prepare os irmãos do seu life, aqueles que você já está ali treinando, visualizando, para serem os líderes da Casa de Paz. Eles precisam passar, porque nós não, preste bem atenção nisso, nós não teremos outro Expresso antes do lançamento da Casa de Paz. Então, outro Expresso 2. Então, é o requisito básico para isso. Então, o número de pessoas que nós tivermos passando pelo Expresso 2 vai ser o número de pessoas que vão liderar a Casa de Paz. A não ser que alguém vai liderar a Casa de Paz e já tenha passado pelo Expresso. Porque quem passou não precisa vir, não precisa estar aqui, só deve estar aqui quem vai passar pela Casa de Paz. Então, isso é muito importante, ajude a divulgar, faz um arrastão no seu life, para que cada pessoa que vai estar pronto para liderar o projeto passe pelo Expresso 2. Obviamente,
quem não vai liderar a Casa de Paz, mas quer vir para o Expresso é aberto. Mas o nosso alvo específico é treinamento de líderes de life. Então vão ser ministrações bem focadas em treinar e equipar esses irmãos para a liderança de life. Os irmãos já sabem, começa às 3 horas da tarde e é o intensivão que a gente faz aqui e vai até às 7 horas. Mas é muito assim dinâmico, são ministrações bem dinâmicas e vale muito a pena. A segunda coisa, que também faz parte do trilho, né, aí, tanto para discipulador como para líder de life, faz parte a classe Nova Criatura. Então, a classe já foi lançada, os irmãos já estão se inscrevendo, não precisa esperar começar uma turma, né, porque como é online, cada um faz no seu ritmo, então divulgue bastante para que todos possam estar preparados aí para essa aventura maravilhosa de edificar a igreja. Lembrando que Nova Criatura não é só um requisito para discipular. Na verdade, é um alimento para a nossa fé. Nós entendemos, irmãos, isso é muito importante. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Nós vivemos num momento, especialmente no Brasil, os irmãos sabem, a gente trabalhou 4 anos no Japão. O japonês faz parte da cabeça e da cultura do japonês. Ele quer entender tudo. Então, o japonês, normalmente, para se converter, antes ele faz um monte de estudo bíblico. Ele quer saber, ele quer conhecer a Bíblia, ele quer saber quem é Jesus, ele quer conhecer a base da fé. Eles analisam muito isso. Ao contrário disso, é o brasileiro. O brasileiro, você pode fazer uma ministração sobre dízimos e oferta no domingo, mas você faz um apelo, quem quer entregar a vida para Jesus? Normalmente tem gente que entrega. E isso é muito bom, tem um lado muito positivo disso, mas tem um lado negativo também. O lado negativo é que muitas pessoas que às vezes tomam essa decisão, elas ainda não têm revelação da palavra. Elas não têm, a raiz ainda não absorveu a seiva necessária para que a pessoa possa crescer, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Nós precisamos estar prontos para responder, ou para responder àqueles que perguntam, qual a razão da vossa fé? Então, muitas vezes o brasileiro acaba acontecendo de muitas pessoas se convertem, e também algumas pessoas voltam atrás, ou mesmo ficam sempre infantis na fé, porque falta raiz, falta alimento, falta palavra. E nós como igreja, nós precisamos providenciar isso. E um dos pontos, 2 pontos que a gente usa muito para trazer esse enraizamento na fé. O primeiro, os irmãos sabem, é o acompanhamento inicial, a importância do acompanhamento inicial para levar as pessoas por essa jornada, né, de enraizar-se na fé. E a segunda coisa é a classe Nova Criatura, né, que são 10 aulas só, 10 horas aula, muito fácil de fazer, muito bem dado. O próprio pastor Eibe que está dando, a gente nem quis regravar isso, porque ele tem muita graça, e foi feito em altíssima qualidade. Então é importante nós participarmos disso e divulgarmos também para todos os irmãos se inscreverem, participarem da classe Nova Criatura. E aí finalmente, então, ainda nesse primeiro semestre, a gente não tem a data exata, mas nós vamos ter o lançamento da nossa Casa de Paz. Eu já dou uma dica aqui, o mês que vem, o Tadel do mês que vem, que é abril, a segunda sexta-feira de abril, nós vamos usar o Tadel para o treinamento para essa Casa de Paz. Então, as pessoas que vão fazer parte, além dos líderes de life, além dos discipuladores, além dos líderes em treinamento, trazer as pessoas que vão estar encabeçando o projeto Casa de Paz. Então, no mês que vem, a gente quer passar aqui mais detalhadamente os detalhes de como vai funcionar o Casa de Paz. Então, não deixe de participar e principalmente de trazer as pessoas que vão liderar esse projeto, porque aí a gente já vai estar pronto, né? O mês de abril a gente já vai estar pronto, já fizemos o Expresso 2, o Expresso 1 também vai ter em abril, e aí a gente passa esse treinamento, e aí a partir de maio nós já estaremos prontos para o início desse projeto Casa de Paz, que vai ser maravilhoso, irmãos. Nós vamos ver um grande mover, um grande crescimento da igreja, no nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? É bastante coisa,
mas são coisas muito pontuais e muito fáceis de nós absorvermos, transmitirmos e andarmos por essa jornada maravilhosa aí de liderar a igreja, no nome de Jesus. Bom, eu quero aqui hoje trazer uma ministração para vocês. É uma ministração prática, vão ser 2 ministrações. A primeira tem aqui o tema, o poder da cultura. Eu queria falar um pouquinho a esse respeito, desvendando um pouquinho dos bastidores, por trás daquilo que nós falamos, o porquê que nós falamos. E eu quero tratar um pouquinho com vocês nesse assunto. Quero que você fique bem atento aí. Nós vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. É um texto que a gente usa bastante, falando a respeito de treinamento de líderes, de discipulado, de levantar uma nova geração de líderes. Talvez você já tenha até decorado esse texto. Eu vou pedir para você ler junto comigo, que está aí no telão. Então, 2 Timóteo 2,2. É um texto muito importante que nós, como líderes, precisamos saber. É bem fácil, é 2 Timóteo 2,2, então é tudo 2. Lembra de Timóteo, 2 Timóteo 2,2. Então vamos ler juntos lá no 3, 1, 2, 3. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então nós já estudamos bastante esse texto, onde Paulo fala de várias gerações de líderes. Ele, Paulo, como a primeira geração, Timóteo, que recebeu dele a segunda geração, e ele fala para Timóteo: você é responsável por levantar pelo menos mais 2 gerações, homens fiéis e idôneos, capazes de ensinar a outros, que seria a 4ª geração. Então nós precisamos sempre, como igreja, isso é algo que os irmãos sabem disso, faz parte do nosso DNA, mas aqui na Paz Church, nós sempre estamos pensando em levantar pastores. Nós sempre estamos pensando em levantar líderes, sempre estamos pensando em levantar discipuladores. A gente sempre está trabalhando esse processo, porque isso faz parte, irmãos, faz parte do DNA, eu diria até do DNA da humanidade. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem e mulher, e Deus deu uma ordem para ele: crescer e multiplicai. Só que para isso, Deus colocou a capacidade no homem e na mulher de se reproduzir. E a gente vê isso na natureza. A gente vê, por exemplo, hoje mudou um pouco, a tecnologia mudou um pouco isso, mas originalmente não existe fruto ou fruta sem semente. Não existe, porque se existisse uma fruta sem semente, colhe aquela fruta, come, acabou, não tem a próxima geração. Mas por trás de cada fruta que a gente colhe, naturalmente, esse foi um projeto de Deus, tem centenas ou até milhares de outras frutas embutidas ali dentro. É o poder da multiplicação, de gerar a próxima geração, gerar os próximos. Então isso faz parte do DNA, faz parte da natureza. Agora, na igreja, o que acontece? Que há um trabalho muito forte do diabo de tentar bloquear isso, das pessoas pararem de se reproduzir, não pensarem em se reproduzir, mas isso é contra a natureza. Então, quando Paulo está falando com Timóteo, ele está ressuscitando aqui em Timóteo, ou reavivando, ou relembrando a Timóteo esse DNA, essa capacidade que está embutida em cada um de nós. Então Paulo, como líder, ele não estava pensando só em pregar o evangelho para grandes multidões, ele estava sempre trabalhando e pensando em levantar gerações. Então Timóteo, o que você aprendeu de mim, transmite a homens fiéis e idôneos, capazes de ensinar a outros. Então isso é muito importante nós entendermos. Tudo o que a gente faz dentro do Life, discipulado, Tadel, tudo está voltado para isso, de nós levantarmos as pessoas no seu potencial máximo. E o potencial máximo de cada um é, no mínimo, se reproduzir. No mínimo, se reproduzir. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas não dentro do assunto de discipulado. Porque aqui Paulo fala: o que de mim ouviu na presença de muitas testemunhas, isso transmita a homens fiéis. Eu quero falar sobre esse poder de transmissão. Esse poder de transmissão é algo que está no nosso DNA, está na nossa veia e está na nossa cultura. E eu quero falar então um pouquinho a esse respeito. Cada família tem a sua cultura própria. Cada nação
tem a sua cultura própria. E essa cultura, né, ela não é transmitida através de ensino. A transmissão acontece naturalmente. Então, a transmissão de uma cultura, ela acontece naturalmente, não é algo formal, né? O ensino acontece formalmente, mas a transmissão é informal. É algo que está acontecendo enquanto nós estamos fazendo algo. Então, a gente sabe que como igreja, nós temos, por exemplo, o culto de domingo, que é super importante. Agora, o culto de domingo, eu venho aqui, por exemplo, faço uma série sobre o amor de Deus, né? Então, isso é ensino. Eu estou ensinando a respeito de um assunto, buscando textos bíblicos e há muito poder nisso. Mas há um poder maior do que o poder do ensino, é a transmissão. E quando que acontece a transmissão? Então, por exemplo, eu venho no domingo e prego sobre o amor. Mas aí, eu vou viver a semana e eu vou manter contato com pessoas da igreja. Seja através de discipulado, seja reunião de liderança, seja no life, seja nos corredores, seja tomando café, seja em qualquer lugar. Eu vou ter contato com as pessoas. Nesse contato vai haver uma transmissão. Agora, se por exemplo, eu venho aqui no domingo e prego a respeito de amor, eu ensinei a respeito de amor, mas no contato pessoal que eu tenho, eu transmito a falta de amor, eu garanto para você que aquilo que eu transmito tem muito mais poder do que aquilo que eu ensino. Daquilo que eu ensino. A gente sabe da importância do ensino e a importância da palavra de Deus. Mas é muito importante aquilo que nós transmitimos. E aquilo que é transmitido é o nosso estilo de vida, que a gente poderia chamar aqui de cultura. E a cultura é algo muito forte. Eu me lembro quando nós mudamos para o Japão, existe o que todo mundo já ouviu falar sobre choque cultural. Porque você pode ter um monte de coisa na cabeça a respeito de um outro país. Mas quando você entra naquele país, vai acontecer inevitavelmente o choque cultural. Por quê? Você vem carregando uma cultura. E essa cultura vai se chocar com a cultura do lugar que você vai estar. E vai haver um embate, é o embate que acontece, assim, é meio sutil, mas está acontecendo um embate. E nesse embate é impressionante como o lugar que nós estamos, ele tem um poder de influência sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa que não. Eu me lembro que a gente ficou no Japão e a gente vinha para o Brasil praticamente não, acho que todos os anos nós viemos para o Brasil. E assim, no Brasil a gente sentia, né? Uau, estou em casa porque não tem choque cultural, é tudo natural, né? É tudo aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente está acostumado. Só que uma vez que você está imerso em outra cultura, sem perceber, aquela outra cultura, ela começa a influenciar a sua vida. E como começa a influenciar a sua vida? Quando você volta para a sua cultura natural, aí você tem o choque cultural inverso. E a gente passou por isso. O choque cultural inverso. Óbvio que não é tão forte como o choque da ida, mas há um choque cultural inverso, porque existem muitas coisas que, sem a gente perceber, ficam impregnadas na nossa vida. Eu diria que na nossa casa, ainda nós carregamos algumas coisas que são parte da cultura japonesa. São coisas que a gente se adaptou, que a gente gostou e que faz parte da nossa vida. Mas ninguém sentou a gente para ensinar. É assim, 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 assim. Mas você estando submerso naquilo, você vai sendo influenciado naturalmente por aquela cultura. Então são aspectos práticos, aspectos de vida, aspectos de procedimento, várias coisas muito interessantes. Então é nesse aspecto que eu queria tratar um pouquinho com vocês, que como igreja, nós temos questões e aspectos culturais que nós precisamos prestar muita atenção neles. Nós precisamos. E a gente precisa se submeter a nós mesmos nessa cultura que nós temos como igreja, para que a gente não seja resistente ao poder da unidade, porque a Bíblia fala muito a esse respeito sobre o poder da unidade. A gente tem desde lá de Gênesis capítulo 11, né, onde Deus revela pela primeira vez
O poder da unidade foi quando havia uma rebelião generalizada no mundo, né, por causa do pecado, e eles chegaram a ponto da construção da Torre de Babel, que era uma unidade contra Deus. Eles se uniram contra Deus, e Deus falou: eu preciso quebrar essa unidade deles, porque se não for quebrada a unidade, não há restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então Deus veio lá e confundiu as línguas, quebrou, ali começaram a aparecer várias culturas, havia uma cultura só, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de procedimento, e Deus foi e quebrou isso para dividir o povo, enfraquecer o povo, e Deus poder inserir a sua cultura numa família e numa nação, que foi a nação de Israel. Então tudo isso fazia parte do plano de Deus, mas ali Deus começa a revelar para nós o poder da unidade. Então uma cultura, existem pessoas que podem resistir à cultura, e vão ser meio que peixe fora d'água dentro dessa cultura, né? No Japão, por mais que a gente foi influenciado pela cultura, a gente nunca ia ser um japonês na essência, porque muitas coisas na nossa vida não dá, não encaixa, não vai. Não é uma questão de certo ou de errado, né? Então a gente acabava ficando. Eu me lembro que eu tenho um primo que ele falava isso, era engraçado até. Ele é um pouco mais claro do que eu. A mãe dele, o pai dele é irmão da minha mãe, mas a mãe dele era meia loira, assim, de olho azul, e ele saiu ali, né, mais ou menos 6 horas da tarde, né, mais ou menos assim. E ele falava para mim, ele falou: a pior coisa que podia acontecer comigo, ele falou, porque se tiver uma briga entre brancos e pretos, ele falou: eu tomo tiro pelas costas e pela frente, porque para os brancos eu não sou branco, e para os negros eu não sou negro, né? Então na cultura às vezes existe isso, você não consegue se aculturar num lugar e nem em outro, você pega aspectos de uma cultura e aspectos de outra, e você não consegue imergir, você não consegue abraçar plenamente a cultura. Isso acontece por aí afora, por isso que dentro dos cursos de missões, né, existe esse ensino da gente abraçar a cultura. Mas existe um problema, não quero me alongar muito aqui nessa questão, mas existe um problema, porque às vezes a cultura de uma nação, ela tem muitos aspectos puramente culturais, mas às vezes existem alguns aspectos espirituais que foram embutidos na cultura, e aí a gente tem que ficar com a cultura do reino, obviamente. Mas no que diz respeito à igreja, obviamente, nós temos essa consciência de, como Past Church, nós procuramos valorizar aspectos que se tornaram aspectos culturais para nós, mas que todos eles são princípios bíblicos, porque se não for princípio bíblico, você pode rechaçar, né? Infelizmente existem igrejas que têm certas culturas, que faz parte do DNA da igreja, mas quando você vai procurar na Bíblia, não combina com a Bíblia. Então a gente tem que pular fora desses lugares, né, que não concordam com a Bíblia. Mas eu quero que você tenha muita... eu sei que você já tem isso, né, muita tranquilidade, que os aspectos que eu quero tratar aqui são aspectos puramente bíblicos, mas que nós precisamos valorizar, abraçar, nos moldar a esse aspecto. Por quê, irmãos? Por causa de algo que eu disse no início. Eu posso vir aqui no púlpito e ensinar um aspecto que faz parte da nossa cultura, mas a transmissão vai ser através dos pequenos grupos, das reuniões, dos contatos que nós temos. Pode ser uma reunião ministerial, pode ser um ensaio do louvor, pode ser uma reunião do Pasquides, pode ser do Atmosfera, pode ser um encontro de discipuladores, pode ser um churrasco, pode ser, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, pode ser um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Ah, mas o jogo de futebol não é a parte da igreja? Não, não é parte da igreja. Se nós somos cristãos, tudo tem que fazer parte da nossa cultura. Tudo que nós fazemos, porque não tem como separar a nossa vida. Então, as coisas que eu quero falar aqui são coisas super simples, que todo mundo já sabe, mas são super importantes de ser valorizado. E se você quer comer o melhor dessa terra, a Bíblia fala: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E nesse aspecto eu quero falar para você, essa terra fala a respeito de igreja, da igreja local. Se você quiser e obedecer, se você mergulhar na cultura, abraçar a cultura, mudar até o seu jeito, se necessário for, para você assumir, admitir essa cultura, eu digo para você, você vai comer o melhor dessa terra.
Deus vai te abençoar em tudo o que você fizer no que diz respeito à igreja e, obviamente, no que diz respeito à sua vida no geral. Então, tudo isso eu estou falando aqui, gastei 15 minutos para mostrar para você, para te aguçar para a importância desses aspectos culturais, de abrace a cultura. Vira para quem está ao teu lado e fala isso, abraça a cultura. Muda o que tiver que mudar, mas abraça a cultura, para que você possa decolar. Porque, irmãos, Deus tem tantas e tantas promessas para nós, quando nós temos unidade naquilo que nós falamos. O assunto aqui não é unidade em si, mas eu sei que os irmãos já sabem o que a unidade promove nas nossas vidas. Salmo 133 fala: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo descendo sobre a barba de Arão, é como o orvalho do monte Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Tem uma série de promessas que fala a respeito de unidade. Então, cultura é aquilo que vai nos ligar, vai nos dar essa liga de unidade, de pensar a mesma coisa, de agir da mesma forma, apesar de sermos diferentes em muitos aspectos, porque nós somos membros do corpo, e cada membro é diferente do outro, mas nós temos a mesma cultura que nos une. Isso é tão forte, que essa questão cultural, mais um exemplo aqui que eu vou dar. A gente foi para o Japão, nós vivemos esse tempo lá, conhecemos os japoneses de fato. Aí a gente volta para o Brasil, e nos deparamos com pessoas que a gente conhecia e conhece, que nunca pisaram no Japão. Conheço pessoas que nunca pisaram no Japão e nem querem, mas são de origem japonesa. Os pais são japoneses. Eles nem querem, porque falam: eu não gosto muito da cultura japonesa. Ah, é? A Márcia sabe das pessoas que eu estou falando. Não gosta? A pessoa é o Japão escrito. Nunca pisou lá. Nunca pisou. É filho de japonês, né? Só que é brasileiro, nasceu no Brasil, nunca foi para o Japão, mas a pessoa é mais japonesa do que ela pensa. É impressionante, é um negócio muito forte. Cultura é algo muito forte, Então, como igreja, nós temos uma cultura, e eu quero falar então para vocês de 3 aspectos, só 3 aspectos dessa cultura que a gente precisa vigiar, abraçar e cultivar. O primeiro aspecto, então, que eu quero falar é a cultura da fé. Mas, pastor, isso não é a base do cristianismo? Sim, mas eu quero falar de alguns aspectos específicos a respeito da fé que nós precisamos abraçar, nós precisamos cultivar, nós precisamos nos modelar a esse respeito. Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Qual o aspecto que eu quero ressaltar aqui, que é algo que faz parte da nossa cultura como Igreja da Paz? A cultura de acreditar naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Por mais que não pareça. Por mais que a gente poderia rotular as pessoas e ter uma lista de razões, porque eu vou rotular: esse daí acho que não, esse cara acho que não vai longe. Essa daí fala, mas eu acho que não vai dar certo. Eu poderia ter uma lista de coisas para rotular, mas a Bíblia está dizendo que eu não devo conhecer a ninguém segundo a carne. Eu devo conhecer segundo o homem interior, aquilo que está sendo construído no interior das pessoas. Então, como parte dessa cultura, a cultura da fé, nós precisamos acreditar em cada pessoa que Deus nos dá. Deus nos deu. Nós precisamos acreditar que Deus está trabalhando, nós precisamos acreditar que o Espírito Santo tem uma obra poderosa, nós precisamos acreditar, mesmo que a própria pessoa não acredite nela própria. Porque nós sabemos disso por causa da deformação que o diabo, que o pecado causou nas famílias. As famílias acabam sendo
uma tampa na vida das pessoas. A Bíblia diz que originalmente nós somos gerados para sermos flechas, para sermos atirados para o alvo, mas muitas famílias, ou a grande parte das pessoas que nós conhecemos ou que nós recebemos, elas vêm de famílias que vão abafar o potencial, vão dizer: você não pode, você não consegue, você não vai dar em lugar nenhum, você é isso, você é fraco. As pessoas vão ouvindo isso, e aí elas próprias têm a sua fé minada no que diz respeito ao propósito e ao projeto de Deus na vida delas. E essas pessoas chegam e elas começam a manifestar aquilo que elas creem. E aquilo que elas creem a respeito delas próprias é terrível. E são as pessoas que nadam e não saem do lugar. Mas se elas chegarem num ambiente que concorde com a fé delas, esse ambiente é corrosivo. Nós temos que concordar com a fé do autor da fé, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu queria trazer algumas frases para vocês aqui, que quando eu estava escrevendo essa ministração, foram frases que me inspiraram. Não é para ser frase de efeito, não é esse o meu objetivo, ainda que vai causar um certo efeito, mas eu quero que você pegue esses princípios. O primeiro deles: a fé cria um ambiente de transformação. Então, quando a pessoa chega no lugar onde a cultura desse lugar é a fé, é valorização daquilo que Jesus fez na cruz, porque pense, irmãos, nós não estamos aqui, preste bem atenção nisso, nós não estamos aqui reproduzindo, talvez, livros de autoajuda, ou qualquer coisa que as pessoas fazem e dizer: não, acredite em você mesmo, não, você pode, você tem poder. Não é esse aspecto, não é esse aspecto que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: é acreditar no projeto original, e o projeto original é aquilo que Jesus projetou. Não é aquilo que a família projetou, não é aquilo que a escola projetou, não é aquilo que o pecado projetou, não é aquilo que a prática de vida das pessoas projetaram, mas é aquilo que Jesus projetou. E o que Jesus projetou? Está aqui: nova criatura para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus, nova criatura. Ele nos vê exatamente a imagem e semelhança de Cristo. Então, se nós recebermos pessoas num ambiente carregado desse espírito de fé, esse ambiente é um ambiente de transformação. Aquilo que parecia uma realidade, mas era uma realidade falsa, vai começar a ser mudado. E esse ambiente de fé vai colaborar. Agora, o contrário também é verdadeiro. A incredulidade cria um ambiente de deformação. Deformação. Uma pessoa que chega, isso acontece dentro de empresas, por exemplo. O cara é um baita de um profissional, mas ele chega dentro de uma empresa, mas todo mundo, às vezes o chefe começa a tratar ele com desconfiança. Isso acontece, é muito comum, porque às vezes o chefe vê o potencial do cara e não sabe explorar esse potencial. Ele vê o cara como concorrente, fala: não, esse cara vai puxar meu tapete. E começa a criar aquele ambiente corrosivo, destrói o potencial de qualquer pessoa. Nenhum profissional, por mais qualificado que ele seja, ele vai conseguir florescer num ambiente assim. Talvez você já tenha passado por isso. Mas às vezes isso pode acontecer dentro de igreja, mas não dentro da nossa igreja, porque nós temos essa cultura de crer, porque a incredulidade cria um ambiente de deformação, deforma o que é o projeto de Deus. Eu lembro uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não sei se foi do livro das virtudes, mas eu vi um pastor contando essa história ainda na minha adolescência, e ficou gravado no meu coração. E a história diz o seguinte: de um cara que era assim, meio mal falado. Ele foi para uma cidade e ele foi hospedado na casa de um padre naquela cidade. E o padre o recebeu muito bem, abriu as portas para ele. Ele era um viajante, então a hospitalidade nos manda fazer isso e tal. O padre recebeu o cara muito bem, deixou o cara bem acomodado, deu comida para ele, tratou super bem, deu um bom quarto para ele dormir. E o padre foi dormir num lugar e o cara foi dormir no outro. Quando o padre levantou no dia seguinte, o cara tinha ido embora logo cedo. Só que antes de ir embora, ele rapelou a casa do padre, roubou as pratarias que o padre tinha, roubou um monte de coisa e foi embora. E chegando numa outra cidade, ele tentou vender o que ele tinha adquirido do padre. Só que esse padre era muito famoso pela bondade, pelo amor dele.
E todo mundo conhecia e sabia que aquelas pratas lá que esse cara estava tentando vender era do padre. E aí chamaram a polícia pegou o cara, prendeu o cara e levou até o padre. Falou: seu padre, eu trouxe esse cara aqui e ele está com essas coisas, as coisas são suas? O padre falou: sim, eram minhas. Falou: pois é, então ele roubou do senhor. Falou: não, as coisas eram minhas, mas não são mais. Mas como assim, padre? Não, eu dei para ele. Eu dei tudo para ele. E o cara, bandido, ficou sem entender. Porque ele falou: peraí, ele não me deu. Eu roubei. Mas aquela bondade do padre mexeu com a vida daquele cara. Era um cara que todo mundo esperava dele o quê? Que ele fosse um trapaceiro, um ladrão, um mentiroso, um abusador. Mas aquele padre tratou esse cara diferente. Tratou de acordo com aquilo que ele não merecia. E o policial ficou meio sem graça, sem saber o que fazer, mas liberou o cara. E o cara entrou para dentro da casa do padre, e o padre recebeu ele de novo. E o cara olhando: mas por que o senhor fez isso? Ele falou: eu fiz isso porque eu acredito em você. Eu acredito. Então essa fé gerou no coração desse cara uma transformação. Pela primeira vez na vida, ele teve alguém que olhou para ele, mesmo contra todas as evidências, e acreditou que tinha um bom homem lá dentro. Então, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas ela se aplica muito nesse princípio, nessa cultura que nós precisamos carregar. Nós vamos receber e recebemos pessoas de muitos lugares, de muitas culturas diferentes, de muitos hábitos diferentes, mas aqui é o lugar de transformação. O nosso life é um lugar de transformação, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter esse ambiente que não cause a deformação, que é o ambiente de incredulidade, mas um ambiente de fé, que cria a transformação, que prepara a transformação. Segunda frase aqui: a fé cria um ambiente fértil, um ambiente de possibilidades, onde as pessoas chegam e elas vão perceber que ela tem espaço para ela pode crescer, ela pode ir mais longe, então se torna um ambiente fértil. Agora a incredulidade acontece exatamente o contrário, cria um ambiente estéril. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há alguns anos atrás, eu já contei essa história muitas vezes, mas ela se aplica a esse princípio aqui. Há muitos anos atrás, eu evangelizei um rapaz que, ao conversar com ele, no final da conversa, eu acabei descobrindo que ele já tinha sido membro de uma igreja, de uma dada igreja, uma denominação, e ele tinha se desviado dessa denominação. Mas quando eu fui evangelizá-lo, pensa num cara endurecido e que tinha convicção de que não tinha mais jeito para ele. E por que ele tinha essa convicção? Porque o ambiente onde ele estava era um ambiente de incredulidade e tornou a semente da palavra de Deus estéril na vida dele. Porque ele pecou, ele errou dentro da igreja e os caras falaram para ele: você não tem mais jeito para você. Líderes falaram isso: não tem mais jeito para você. Ele era ainda um menino, tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Então aquele clima de incredulidade tornou a palavra de Deus estéril na vida dele. E demorou anos para isso mudar no coração desse menino. E com muita insistência e perseverança, de falar: cara, eu acredito no amor de Deus por você, eu acredito no projeto de Deus para a sua vida. Foram anos, e eu não vou te dar detalhes aqui, mas assim, foram muitos anos, até esse cara, depois de muito tempo, ele tinha acho que 16 anos, quando isso aconteceu na vida dele, a transformação mesmo, esse cara já tinha quase 30 anos, quando ele me escreveu dizendo: agora eu acredito que Deus me ama, eu acredito no poder de Deus, eu acredito naquilo que a palavra de Deus pode fazer na minha vida. Olha só que interessante. Então a incredulidade, ela torna a palavra estéril. E na prática, irmãos, eu já vi isso acontecer dentro da própria igreja. Às vezes você pega uma pessoa X e ela está dentro de um ambiente ministerial, às vezes um life, um discipulado, um grupo de pessoas ali, e essa pessoa ali não vai, e às vezes é taxado: esse cara é irresponsável, esse cara é isso, esse cara aquilo, aquilo outro. Às vezes tira a pessoa daquele lugar e põe num outro ambiente, e essa pessoa decola.
essa pessoa decola. Eu não estou aqui, obviamente, eu sei que os irmãos vão me entender, eu não estou tirando aqui a responsabilidade que cada um de nós temos diante de Deus. Eu não quero criar aqui um espírito de vitimismo. Eu não dou certo porque ninguém acredita em mim. Porque se fosse assim, Davi não tinha sido o rei que ele foi. José não tinha sido o que ele foi, porque ninguém acreditava em Davi, nem o próprio pai dele. José foi colocado no ambiente mais hostil da terra, mas ainda assim ele deu certo. Então eu não quero aqui criar um ambiente de vitimismo, dizer, ninguém liga para mim, ninguém acredita em mim, por isso que eu não dou certo, porque isso é um espírito maligno na vida das pessoas, e eu não quero acalentar esse espírito de vitimismo, mas eu quero falar sobre o espírito de fé que nós precisamos ter. E obviamente, por mais fé que a gente crie no ambiente, ainda assim Jesus tinha toda a fé e criou um Judas no meio dos discípulos dele. Mas eu creio que nós não temos nenhum Judas dentro do nosso ministério, em nome de Jesus. Então, eu quero cultivar aqui, eu quero falar sobre essas verdades sem acalentar o espírito de vitimismo, por favor. Mas eu preciso falar sobre essas verdades que faz parte da nossa cultura. De acreditar. A própria Paz Church, irmãos, é algo que me assusta muito, sinceramente, até hoje me assusta, quando eu vejo a qualidade dos líderes que saíram lá dos ribeirinhos. A gente sabe, irmãos, vamos ser honestos aqui, como paulistas, a gente sabe o preconceito que existe em São Paulo, com pessoas que, não com todo mundo, não é generalizado, mas existe um preconceito com pessoas, por exemplo, que vêm do ribeirinho, que vêm dos lugares mais pobres, do norte ou do nordeste. Mas a Paz Church nasceu lá, e homens que acreditaram, a gente ouve os testemunhos desde os primórdios, eu lembro dos testemunhos que eu ouvi do pastor Davi, por exemplo, o homem lá dos ribeirinhos, onde eu vi pessoalmente ele falando que quando Lucas morreu, ele tinha uma camisa que o Lucas tinha dado para ele, e ele pegou aquela camisa e vestiu aquela camisa, e ele falou, eu acredito, eu tenho essa unção, e eu vou dar sequência na obra do Lucas, e que está lá trabalhando até hoje, gerou filhos que estão aí trabalhando no reino de Deus. Então, dos lugares mais improváveis, nós vemos a Paz Church tem líderes assim com categoria internacional, que foram levantados por causa desse ambiente acolhedor, que a fé promove, desse ambiente. Então é a respeito disso que eu quero falar, isso fala da cultura que nós temos. Uma outra frase aqui que eu quero dizer para vocês também, a fé tira o melhor das pessoas, extrai o melhor das pessoas, já a incredulidade tira o pior das pessoas, tira o pior das pessoas. E às vezes a incredulidade, ela está baseada na verdade, mas é uma verdade humana. Agora, a fé também está baseada numa verdade, mas é uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual, aquilo que ninguém vê, aquilo que todo mundo olha e fala, isso aí por causa disso, não vai chegar a lugar nenhum. É verdade? É verdade, a verdade humana. Mas a gente tem que ficar com a verdade espiritual. O que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? É assim que nós vamos olhar. É dessa forma que nós vamos enxergar. Então isso é uma questão de cultura. E como eu disse para vocês, não é algo que se ensina só aqui no púlpito. É algo que a gente tem que cultivar em todos os ambientes onde nós estivermos. É algo que a gente tem que cultivar nos relacionamentos. É algo que a gente tem que cultivar nas brincadeiras. É algo que a gente tem que cultivar nos churrascos. É algo que a gente tem que cultivar nas reuniões ministeriais. Tudo que for contra essa cultura de fé, nós temos que abandonar. A gente tem que se despir do velho homem. Se despir. Isso vale, eu estou falando aqui, pegando muito no aspecto relacional, mas isso vale no aspecto de conquista. Por que nós temos projeto, por exemplo, a gente está planejando aqui esse projeto Casa de Paz, irmãos, porque nós cremos que nós nascemos para crescer, nós nascemos para dominar. E não é que nós somos melhores do que ninguém, mas Deus nos chamou para isso. Por que nós queremos crescer muito? Porque isso faz parte do nosso DNA, irmãos. Não é uma questão de orgulho, porque eu quero ter a maior igreja. É uma questão de natureza. Nós cremos no poder da multiplicação. Por isso que, se alguém lidera um life, ou alguém planta uma igreja, por exemplo, a gente já está vendo esse mover se espalhando de forma poderosa.
É assim que nós temos que pensar, esse ambiente tem que estar impregnado, as pessoas que chegam, elas começarem a acreditar também, porque às vezes vem de um histórico de fracasso, de coisas que deram errado, mas quando chegam nesse ambiente, essa cultura vai se impregnando, mas nós todos precisamos ser guardiões dessa cultura, guardiões dessa cultura. Então, quando a gente lançar metas, então nós vamos multiplicar até o final, até o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, todo live vai multiplicar. Mas e se não der? Irmãos, é uma questão de cultura, faz parte da nossa cultura, nós temos que nos apegar a isso e falar, sim, nós vamos. Obviamente existe todo o trabalho para isso, porque não é uma fé oca, uma fé sem passos práticos. Não é uma ilusão. Então a gente está falando de casa de paz, nós vamos crescer, mas tem todo o processo. Tem classe nova criatura, tem expresso 1, tem expresso 2, tem tudo que nós temos que fazer. Mas se a gente fizer tudo isso, mas não tiver espírito de fé, não adianta nada. Então isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso DNA. Isso deve ser aplicável em qualquer área da nossa vida. No que diz respeito à nossa vida financeira, no que diz respeito aos nossos filhos, criação de filhos. Imagine criar filhos num ambiente cheio de fé. Um ambiente de filho, você vai dar certo. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente vai gerar gigantes, homens e mulheres que vão escrever uma história poderosa que vai glorificar o nome do Senhor. Agora pensa no contrário. O ambiente é difícil. Não sei não. É complicado. Que tipo de homem e de mulher nós vamos levantar nesse ambiente? Então essa cultura de fé, ela é muito forte e ela deve ser aplicável em todas as áreas, em qualquer área da nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Mais um aspecto aqui. Bom, eu vou terminar aqui dentro desse, eu quero falar bem falados os pontos aqui, mas eu quero só reforçar com vocês sobre esse tirar o melhor das pessoas e a incredulidade tirar o pior das pessoas. Às vezes, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com um aspecto. Você já ouviu aquela frase que é muito dita, e nós todos dizemos essa frase, e ela não é em si errada, mas a gente tem que tomar muito cuidado se ela não é uma expressão de falta de fé. Tipo assim, eu sabia, bem que eu disse. Porque às vezes é muito fácil ser profeta do caos. O que é ser profeta do caos? São pessoas que elas sempre vão pensar o pior. No que diz respeito aos outros, no que diz respeito ao futuro. E aí aquilo vai acontecer e vai reforçar o espírito profético que a pessoa tinha. Então, de repente, vou usar um exemplo aqui hipotético, não aconteceu, mas suponhamos, a gente recebe uma pessoa na igreja, que é uma pessoa, assim, meio estranha. Está na cara que tem alguns problemas, essa pessoa. Aí entra o profeta do caos, cuidado, essa pessoa é assim, assado. Aí, passado algum tempo, as profecias se cumprem, e aquilo era verdade. Aí a pessoa vai dizer, bem que eu disse, eu falei, ninguém quis me ouvir. Você já ouviu essa frase? Obviamente existe, irmãos, a Bíblia fala sobre o espírito de discernimento de espírito, sobre a unção, aliás, sobre o dom de discernimento de espírito. Obviamente isso existe. Agora isso se mistura muito com esse ambiente de incredulidade, porque na verdade é mais fácil a gente pensar mal dos outros e aquilo acontecer, do que o contrário. Eu prefiro pensar bem e chegar lá no final, está enganado, mas pelo menos eu não colaborei com o mal daquela pessoa, do que o contrário. Pensar mal, e aquilo acontece, reafirma que eu era o sabidão, mas no final das contas, eu, com a minha falta de fé, colaborei com esse resultado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu prefiro errar. Eu estou aplicando isso aqui para mim. Eu prefiro errar no diagnóstico. De acreditar, porque a gente tem um exemplo muito claro disso, que é o exemplo de Jesus. Jesus sabia que Judas era ladrão? Sabia. Por que então que ele deu a bolsa para Judas cuidar? Fala, vamos ser honestos.
Não parece que é uma grande imprudência, uma falta de capacidade de previsão do futuro? Por que Jesus fez isso? Eu não tenho a razão óbvia, a razão clara, dizer, bater o martelo é isso, mas eu acredito que Jesus estava dando todas as chances para Judas, dizendo para Judas, cara, eu não estou enganado, eu sei o que você está fazendo, mas eu sei o que Deus pode fazer na sua vida, então eu vou acreditar em você até o fim. E Jesus foi até literalmente o fim. É melhor você acreditar e a pessoa depois provar que você está errado, do que o contrário. E foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, até o fim. Agora, se Jesus usasse essa profecia do caos, ele teria perdido Judas, mas ele estaria colaborando com isso, mas ele talvez teria perdido Pedro também, porque ele não ia confiar em Pedro, ia dizer para Pedro, não, você vai ter que provar para mim, que eu posso confiar em você. Jesus nunca fez isso, mesmo quando o próprio Pedro não acreditava nele próprio, Jesus continuou acreditando, Jesus continua acreditando. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque são muitos aspectos, né, desse. É óbvio que a gente não vai, dentro do aspecto de responsabilidade, a gente não vai confiar, por exemplo, ovelhas para pessoas que não passaram pelo teste. A gente já falou sobre isso aqui. Então tudo isso são coisas, não é falta de amor nem falta de fé, mas é dar os caminhos claros para as pessoas crescerem. Mas eu estou dizendo com respeito a relacionamento, eu estou dizendo com respeito a cuidar de pessoas, a pastorear pessoas. Se eu for pastorear alguém que eu já tenho o pé atrás com ela, que eu estou desconfiado dessa pessoa, que eu acho que essa pessoa está só de passagem e vai embora, ela de fato vai estar só de passagem e vai embora mesmo. Agora, se eu acreditar, pode ser que ela vá embora, mas pode ser que por causa da minha fé, ela mude e fala, não, cara, eu vou ficar, eu estou acreditando, puxa, ninguém nunca acreditou em mim, eu já dei problema aqui, já dei problema lá, já dei problema aqui, lá, mas agora tem alguém que acredita, então eu quero ser tratado, eu quero ser mudado. Isso já acontece muito, irmãos, mas esse ambiente de fé promove essas coisas. Então isso faz parte da cultura que nós temos, e na cultura que nós vamos continuar transmitindo, mesmo sem teoria, mesmo que você não tenha anotado tudo que eu disse aqui, não tem os versículos, mas você tem isso em você. Você vai transmitir isso nos relacionamentos, porque a cultura se transmite. A cultura se transmite através da nossa vida, através das nossas reuniões, através das nossas atividades. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Queria te convidar a fechar os olhos e você orar sobre isso. Peça para o Espírito Santo te ajudar a abraçar essa cultura de fé. Peça para Ele limpar os nossos corações de todo resquício de espírito de incredulidade. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos nesse ambiente que o Senhor tem promovido isso, Pai, esse espírito de fé, essa cultura de fé. Eu te agradeço, Pai, principalmente pelos líderes que o Senhor tem nos dado, que tem esse coração, que tem esse, ó Deus, esse DNA e tem transmitido isso para nós. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, resistir a esse espírito, mas nós queremos abraçar essa cultura, viver essa cultura, ser moldado por essa cultura. Eu te peço isso aqui, Senhor, sobre mim, sobre a minha igreja, sobre a nossa igreja, sobre a Paz Church Barueri, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar rapidinho, a gente vai ter um momento importantíssimo aqui antes do intervalo. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Palavra poderosa até aqui. Quantos já foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Essa questão de cultura, eu quero pegar um gancho no poder da cultura aqui, que o pastor Gumer acabou de ministrar, e falar com você também a respeito
da nossa cultura, não só como Past Church, mas a cultura bíblica. O que é bíblico aqui é a nossa expressão de generosidade. E esse assunto é um assunto que ele muitas vezes, nós temos às vezes a impressão de que, eu creio que isso já tem mudado nos dias de hoje, já tem mudado ao longo dos tempos, mas antigamente falar de dízimo, falar de oferta, falar de qualquer coisa no assunto financeiro, era como que se você estivesse pedindo desculpa, perdão, eu estou cometendo um equívoco. Mas nós precisamos, a cada dia mais, nós precisamos quebrar esse conceito, essa ideia, esse equívoco na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas que talvez ainda não conhecem a Jesus, ou pessoas que estão começando a caminhar conosco dentro do Life, dentro da igreja. Então eu quero dizer uma coisa para vocês e para nós todos aqui. Nós realmente temos que entender, é bíblico falar de ofertas, é bíblico ministrar sobre esse assunto, e nós como liderança, nós somos os líderes dessa igreja, nós precisamos, como o pastor Gumer disse aqui, não só falar, nós temos que ser os primeiros a demonstrarmos isso em atitudes. E óbvio que eu não tenho um controle de ninguém aqui, e não é esse o objetivo, mas Deus sabe do nosso coração. Então, e você conhece muitas vezes a atitude da pessoa. Nós ouvindo aqui o pastor Gumer, você percebe a autoridade que está na vida dele, a autoridade que ele ministra. Agora, é a mesma coisa dentro do Life, na sua igreja, no seu ambiente, no momento que você tem para falar sobre esse assunto, se você fica tímido, se você tem medo. E uma coisa que líder, pastor, não pode ter é medo de ministrar nenhum tipo de assunto da palavra de Deus, e principalmente esse assunto. Eu concordo que há muito exagero, há muito equívoco nessa área, de pessoas pedindo dinheiro, falando exageradamente a respeito de prosperidade. Não é o nosso caso, mas a cultura da nossa igreja, Past Church, eu lembro, 2004 ou 2003, eu estive lá em Santarém, e de lá para cá eu vejo o quanto eles são prósperos. Eu não sei quantos conhecem a igreja, é o campus lá em São Paulo, que está inaugurado, mas eu estive em 2004 lá, ou 2003, e eu já ouvia o pastor Ebi falando desse projeto, mas que envolveria muito dinheiro. Então nós realmente pegamos carona nisso, mas eu quero, irmão, dizer para você, seja ofertante, seja dizimista, faça isso com liberalidade, não fique tímido nesse assunto, não tenha medo de fazer, não tenha medo de ministrar no Life, não tenha medo de entregar, porque nós sabemos que faz parte da cultura. E eu quero só terminar aqui para nós fazermos isso juntos, e lá em Romanos 12 tem, assim, enfim, a Bíblia toda, mas Romanos 12 fala algumas coisas interessantes. Paulo estava ministrando com a igreja de Roma aqui, e aí um trecho de Romanos 12, ele começa a falar a respeito do uso dos dons espirituais, e é interessante que, eu não vou contar toda a história, não tenho tempo para isso, mas no meio do que ele fala aqui, do que ele ministra, do que ele ensina para a igreja de Roma, ele fala assim, eu vou ler aqui, a partir do verso, do 6, só para vocês pegarem um pouquinho do contexto. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquem-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. Está aqui na minha Bíblia, possivelmente na sua também. Então veja, o que contribui com generosidade, ou seja, querido, faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa cultura, sermos generosos. Eu posso ouvir um amém?
Amém, queridos? Então juntos agora nós faremos as nossas ofertas. Eu quero te encorajar você a olhar aqui para a tela, pegar os dados, tem os envelopes, tem as máquinas, fique à vontade, mas aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade de nós sermos semeadores daquilo que Deus tem nos dado, amém? Enquanto você faz aí a sua, eu vou fazer a minha aqui, e nós vamos orar. Aleluia. Foi. Senhor, eu quero realmente declarar uma unção de liberalidade sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que aos olhos humanos, as pessoas têm declarado falências, têm declarado dificuldades, recessão, têm declarado tantas dificuldades na área financeira, mas eu quero profetizar aqui, eu quero declarar em nome de Jesus que sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre os nossos líderes, irmãos, ovelhas, Senhor, nós veremos o teu favor, nós veremos os céus abertos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém, bem forte aí em nome de Jesus. Os irmãos vão passar aqui, você tem liberdade de fazer isso. Também de forma física, por favor, e nós vamos ter um intervalinho rapidão, de 10 minutinhos, tá bom? Então é o tempo de você ir lá, até a porta e voltar, já acabou o intervalo, mas brincadeira, irmãos, 10 minutos, ok?